Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Semana após semana, eu e o Joseval nos revezamos aqui, em tempos de pandemia, para trazer, é claro, o melhor da informação para a nossa cidade. E eu sempre faço essa contagem. Essa é a edição já de número 165. Então, todas as entrevistas anteriores a essa e essa, inclusive, você pode acompanhar em nossas redes sociais, programa Alto Astral no 14, enfim, nosso canal do YouTube, para ter sempre a boa informação. Eu vou apresentar nosso convidado de hoje para falar de um tema que é claro, muito interessante. Nosso convidado é o Dr. Júnior Chaves Queiroz, ele é cirurgião dentista. Doutor Júnior, seja bem-vindo ao programa Alto Astral no 14. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Coisa boa, né? Para a gente falar de um assunto, né? A gente apresentou cirurgião dentista, né? Falar de dentes, né? É um assunto assim que requer muitos cuidados no dia a dia, enfim. Mas vamos começar com um convidado de trava-língua, viu, doutor Júnior? O trava-língua aqui, né? Vamos falar das competências da cirurgia de traumatologia bucomaxilofacial. O que é isso? É isso aí, Guilherme. Então, Comecei bem, acertei acertou. Então Tá foi certo. bom, ficou bom. Nós ficamos ensaiando aqui muito tempo, tá bom? Vamos lá. Então, a minha especialidade, né, é cirurgia traumatologia bucomaxilofacial. A gente tem uma formação odontológica, onde a gente tem a competência de estar fazendo diagnóstico e tratamentos cirúrgicos de patologias, traumas, infecções acometidos nas regiões da face. Tá certo. Então é muita coisa envolvida. Exatamente. Né? Muita coisa. Mas quando essa cirurgia de fato é necessária? Como se dá esse diagnóstico? Então, existem várias deformidades na face, né? A gente trata disfunções, deformidades dentofaciais, onde vai existir a correção dessas deformidades na face. Só abrindo um parênteses aqui, algumas dessas deformidades elas podem ser de nascença. Como que funciona isso? O dentinho que nasce errado? Como que é isso? Então, varia muito de paciente para paciente, né? Desde pequeno dá para perceber? Tá ali o papai e a mamãe, ele pode perceber alguma coisa naquela criança, naquele bebê, no dia a dia, alguma coisa que ele possa ficar atento ali em relação a isso aí? Pode acontecer também? Pode sim. Então é fundamental olhar. É importante, a família sempre tem um profissional, e um profissional cirurgião dentista, né? Que vai estar acompanhando a criança desde a infância. E assim ele vai orientando a necessidade de estar fazendo algum tratamento e tal. Para poder acompanhar, né? Exatamente. Porque a gente tem alguns processos, a gente sempre entrevista profissionais de várias áreas. Uhum. A gente fala muito de aleitamento, a maneira que a criança amamenta, né? Então são vários detalhes. Muitas vezes, às vezes tem criança mesmo que ela nasce com freio lingual preso, que vai ter problema na hora de fazer a deglutição. Vou abrir outro parênteses aqui. O cabuco também pode estar entrando para fazer a correção da língua. Mas você falou em freio lingual. O que seria o freio lingual? Como que a gente traduz isso aqui para a linguagem comum? Aí agora que vai. Então, é quando a língua nasce presa. As pessoas vão entender assim, tem uma pelezinha que prende a língua e a língua da criança não sai para fora. Então isso aí... Eu vou pular a língua presa mesmo. Exato. O próprio pediatra vai perceber na hora que a criança nasce, né? Eles fazem a avaliação geral da criança. E ele vai estar percebendo e solicitando uma avaliação nossa. Sei. Não, e a língua presa, depois está adulto, dá para perceber claramente na fala também. Exato. Né? É companheiro. Eu ia citar uns famosos aqui, mas melhor não. Não, mas eu cito aqui, não tem problema não. Bom, mas existe essa melhor idade para realização do tratamento cirúrgico? Porque a gente sabe que criança às vezes é complicado. Logo de imediato, neonatal mesmo, já pode estar fazendo esse procedimento. Bebezinho mesmo? Bebezinho mesmo, exato. A gente pode estar fazendo esse procedimento porque isso vai trazer qualidade, né? Qualidade de vida para a mãe, para a criança, porque a criança pode trazer algumas complicações, então tem que fazer essa correção o antes possível.
E entre essas complicações, e antes de começar aqui, a gente estava conversando com a Leda e com o Darlan, eles são um bebê novinho, agora o Arthur, né? E bebê a gente sempre relaciona com choro, com noites mal dormidas. Eu não sei se você já é pai, mas é muito jovem, mas é um transtorno para os pais o tal do choro à noite, é complicado. É complicado. Esse problema do dentinho ele pode provocar o choro, aquela sensação de mal-estar também? Então, quando a criança está nascendo os dentes, né, a primeira dentição, é complicado esse momento, ela né? acaba sentindo um certo desconforto, às vezes alguns dá febre, né, dá processo inflamatório devido a isso, né. Então a gente tem que estar sempre atento e às vezes pedir ajuda médica para ver se isso aí não está causando algum problema maior. Porque criança não chora à toa também, né? E o odontopediatra, na odontologia tem um odontopediatra que ele vai poder também estar orientando a mãe, que qual a melhor forma de estar acompanhando, tal, para poder isso não seja algo que traga tanto desconforto assim para a criança. Tem algumas condutas que podem ser tomadas, que o odontopediatra pode estar orientando a mãe, coisas simples, e isso vai ser bem benéfico para a criança. Em relação a essa cirurgia, é necessário usar um aparelho ortodôntico antes? Como que funciona? Há essa necessidade ou não? Quando usar o aparelho ortodôntico? Porque eu me lembro, eu mais jovem, isso tem muito tempo, né? Muito tempo. Eu era bem jovenzinho, lá para os 8 ou 10 anos, haveria a necessidade de usar o aparelho. Pode-se colocar o aparelho a partir de que idade? Então, o aparelho ortodôntico, a idade vai ser... Quem vai determinar isso vai ser o ortodontista, né? Se a criança ela desenvolver alguma deformidade ortopédica, que é quando é relacionada às bases ósseas da face, né? Aí é mais recente. Aí o ortodontista vai definir, porque tem alguns aparelhos ortodônticos, que são chamados ortodônticos ortopédicos, que vão estar corrigindo e estimulando o crescimento ósseo ou segurando o crescimento ósseo para poder trazer, para poder fazer a correção das deformidades dento-facial. Voltando aqui atrás, a gente começou aqui falando de traumatologia bucomaxilofacial. Tem um tempo médio de cirurgia? Quanto tempo demora? Que tipo de anestesia aplicada? Como que funciona? Então, vai variar muito, sabe, Guilherme? Porque assim, a bucomaxilo, né, a cirurgia traumatologia bucomaxilofacial, nós trabalhamos com meio bastante amplo. A gente faz tanto trauma de face, que é quando o paciente tem uma fratura de mandíbula, de osso zigomático, maxila, órbita. Ou seja, algum acidente? Algum trauma assim, na face, etc. Agressão física. E aí essa cirurgia determina um tempo e esses procedimentos são feitos em centros cirúrgicos, né? Em ambiente hospitalar, sob anestesia geral. Tem cirurgias que a bucomaxilo faz também, que é os processos de infecção, os abscessos odontogênicos, que às vezes esses abscessos evoluem de uma forma mais agressiva, né? Onde a gente vai ser necessário fazer uma drenagem maior, extraoral, e esses procedimentos eles também são feitos em centros cirúrgicos. As cirurgias ortognáticas, que são as correções das deformidades dento-facial, essas cirurgias também são realizadas em centros cirúrgicos. E aí já tem as cirurgias oral menor, que são as cirurgias de siso, né, que são os terceiros molares. Tem as cirurgias de biópsia de lesão, quando o paciente ele é acometido por alguma lesão óssea ou lesão de mucosa. E fazer biópsia de língua, tudo isso é feito em ambiente, dependendo se a lesão for menor, é feito em ambiente de consultório. Pode ser no consultório mesmo. Ou, quando ela é maior, em ambiente de hospitalar. Uma variável também que a gente vai ter é se o paciente... Às vezes tem paciente que não tem psicológico, fica muito nervoso, se for um procedimento com anestesia local. E aí, às vezes, a gente tem que estar trazendo esse paciente para o hospital, para fazer uma anestesia geral, uma sedação, para a gente poder fazer o procedimento. Não porque o procedimento em si exige isso, mas assim, a gente tem que entender que cada pessoa reage de uma forma e a forma da gente poder estar tratando essa pessoa é dessa forma. Bom,
como a gente estava falando, o senhor acabou de falar, cada um reage de uma forma. Exato. Então, essa conversa é muito importante entre o cirurgião e o paciente ali o tempo todo, em relação... Porque eu sempre falo, que o pessoal até ri. Eu falo, eu não tenho problema nenhum com anestesia. Eu adoro tomar injeção, é sério mesmo. Eu não tenho problema com dentista, eu adoro, rapaz, formigar ali, eu acho tranquilo. Mas é uma exceção, deve ser. Né? Exato. Mas essa interlocução, esse bate-papo é sempre importante, né? Exato. O importante também, o que eu sempre percebo assim, é a confiança que o profissional passa, a forma que o profissional aborda o paciente, né? Que isso aí também pode trazer o paciente ficar mais calmo, mais tranquilo, até o próprio ambiente do consultório. Então, assim, isso vai variar muito, mas realmente às vezes tem paciente que não dá. Tem gente que não dá conta, é complicado. Mas assim, a gente tem que respeitar e tratar, né? Tem coisas que a gente não compete a mim. Não adianta a imposição, né? Exato. E até quando sai desse ambiente do consultório, digamos assim, né, a gente tem uma cirurgia que é possível de ser feita lá, mas por esse motivo vamos para o hospital, aí precisa de uma cirurgia geral. Essa interlocução entre equipes multidisciplinares, o cirurgião dentista, anestesista, as outras pessoas, ela é sempre interessante e importante nesse ambiente. Né? Exatamente. Graças a Deus, assim, eu sempre tive a oportunidade de estar trabalhando com colegas anestesistas, a equipe da multi, né, o pessoal da enfermagem. A gente sempre teve uma relação muito boa, sabe? Então, é porque um ajuda o outro e a finalidade ali dentro mesmo é tratar o paciente. É o bem-estar do paciente. Exatamente. Tratar o paciente da melhor forma possível e curá-lo daquela patologia ou daquele trauma e do que é necessário fazer. Então, isso é muito importante. Bom, a gente está falando de cirurgia, é claro, envolve, né, arcada dentária, mastigação, às vezes as pessoas ficam sem comer um tempinho. Tem gente que não aguenta, é complicado, não é fácil, não. Mas, normalmente, quanto tempo demora? Vamos colocar não a cirurgia que exige, assim, um grande trauma, alguma coisa. Uma cirurgia dos padrões normais. Demora muito tempo a pessoa voltar a mastigar, se alimentar normalmente? Então, a minha orientação para os meus pacientes, por exemplo, que eu faço extração de terceiro molares, né, dos dentes ciso, eu sempre oriento nos 3 primeiros dias fazer uma dieta mais líquida, pastosa, sempre em temperatura ambiente, procurar mais coisa gelada, suco, vitamina. Simplificar a ingestão, né? Exato. Porque senão vai acabar atrapalhando a ferida operatória, entrando resíduo de alimento dentro da cirurgia, do alvéolo cirúrgico ali, onde que vai ser removido o dente. Então, a gente sempre pede isso. Mas existem algumas outras cirurgias, por exemplo, quando a gente faz um bloqueio maxilomandibular, que necessita 45 dias de uma dieta líquida e pastosa. O paciente não consegue. Você está falando sério? 45 dias? Porque o paciente não abre a boca. Então, a gente precisa que ele faça essa dieta líquida e pastosa por esse período. Então, assim, vai variar muito do procedimento, né? E vai variar muito qual conduta que foi tomada. E aí, a orientação correta vai ser dada ao paciente, entendeu? O senhor falou de ficar 45 dias sem abrir a boca. Exato. Tem alguns procedimentos que a gente faz. Sem abrir mesmo. Mas como faz? Imobiliza? A gente usa às vezes a gente pode usar o aparelho ortodôntico e às vezes a gente pode usar um aparelho que a gente chama barra de Erich. Aí essa barra de Erich pode estar fazendo um bloqueio fixo, quando usa fio de aço. Essa daí trava mesmo, então não tem como. Porque ele não mexe nada. Voluntários à noite, né? Exato. Mas fica travadão. Aí, ou o elástico. Quando é elástico, então é mais confortável. Mas quando necessita mesmo um bloqueio rígido, então tem que ser com fio de aço. Então isso aí, realmente, essa é a dieta mesmo. Não tem o que fazer. Não é nada fácil, não. Imagina que precisa do cirurgião dentista, precisa do psicólogo também, para acompanhar muita paciência da família. E hoje com o WhatsApp, toda hora a gente recebe mensagem: doutor, tô com fome. Não pode falar, mas pode digitar, né? Tô com fome, pelo amor de Deus. Aí a gente tem que... Manda aquela figurinha, aqueles dedinhos. Aí a gente faz: não, qual suco que você gosta? Qual fruta que você gosta? Toma, faz um suco, toma. Fala com a mãe, né?
É bem assim mesmo, doutor. E a gente está falando desse envolvimento de equipe multidisciplinar, é claro, no ambiente, seja do consultório, hospitalar, Exato. mas o envolvimento da família também, num caso desse que é complicado, você ficar 45 dias nessa situação não é nada fácil, por mais que a pessoa, né, tenha paciência e resiliência, a família é parte importante desse processo também, né? Sempre a família é o mais importante, né? É o que vai dar apoio, assim, e realmente o paciente vai precisar, porque o alimento, ele é um conforto, né? Puxa então, vida. a pessoa ficar sem e restrito, né? Então, acaba ficando um pouquinho complicado para a pessoa tal, e para o paciente. Então, a gente sempre vê, assim, a família falando. Às vezes, a própria mãe liga pra gente. Ela não tá aguentando mais. Né? Mas faz parte do processo. faz parte. É um período, né? Então, passa. Bom, e em relação a peso, deve se perder uma quantidade. E tem uma estimativa, assim? Então, muito de cada pessoa. A gente orienta que o paciente não perca o peso, né? Que ele tenta se alimentar da melhor forma possível, porque ele vai estar fazendo um procedimento que ele não pode... aquelas vitaminas também. Então, quando a gente perde peso, o que acontece? A gente acaba ficando desnutrido, etc. E como a gente está passando por um processo de reparação, de um pós-operatório, é necessário que o organismo tem aqueles nutrientes. Tem os nutrientes necessários, adequados, então não é o momento de perder peso. Eu já tive, assim, na residência mesmo, eu lembro que uma vez eu tinha um paciente no ambulatório, assim, aí nem foi eu que operei, mas ela estava falando lá que tinha perdido 4 quilos numa semana, porque tinha feito um procedimento lá, uma extração de dente. Logo em seguida, ela falou no meio de todo mundo, aí em seguida entrou uma outra paciente que tinha ouvido essa conversa. Aí ela falou assim, doutor, eu quero fazer aquela cirurgia que a mulher fez, que perdeu peso. Eu falei assim, meu Deus. Quer perder peso. É mais ou menos assim, sabe? Mas o propósito não é perder peso e o ideal é que não perca peso, tá? O ideal é que o paciente se alimente da melhor forma possível, para estar bem, para responder no pós-operatório de uma forma mais adequada. Isso que é importante. Exatamente. E daquele pessoal que gosta de se alimentar de cerveja, por exemplo? Não. Cerveja alimenta também, tenta convencer. Não, doutor Júnior, eu estou tomando cerveja aqui porque alimenta bastante também. E tal. Ingestão de álcool é permitido? Não, de forma alguma. O álcool não é nada benéfico no pós-operatório, tanto pelo fator do reparo cicatricial, também pelo uso dos medicamentos, pode estar interferindo, né? Então, é uma das orientações de pós-operatório que não faça ingestão de bebida alcoólica. Mas é simples, doutor, é fácil. Deixa para próxima. Deixa para próxima. O duro é a sede que o camarada vai voltar, né, doutor? Exatamente. Que sede é essa? Em relação a todo esse processo também, é claro, tem gente que tem problemas do sono, tem ronco, tem apneia. E como vai ser essa dificuldade de respiração? A pessoa vai ter dificuldade de respiração? Como que é isso? Depende do procedimento que o paciente vai estar realizando. Mas, assim, não vai ter nenhuma dificuldade relacionada. Tem alguns procedimentos que a gente faz, por exemplo, quando o paciente ele tem algum problema de deformidade dentofacial, um retrognatismo mandibular, que é quando a mandíbula... O que seria isso, doutor? É quando a mandíbula é curta, né, pequena, ela vai avançar para frente, então isso aí vai melhorar a via aérea inferior. Então, esse procedimento vai melhorar a respiração, o sono, a apneia, né, que é um distúrbio do sono. Então, isso aí a gente pode estar também trabalhando e melhorando. É uma das nossas competências. Pois é, importante. Em relação a ânsia de vômito, por exemplo, a pessoa ter náuseas, eu não sei sua experiência do dia a dia, como é que é em relação a isso. E se a pessoa sofrer essa ânsia durante esse período de bloqueio, como lidar com isso? Quando a gente realiza um bloqueio? Então, como eu estava falando aquela hora, nós fazemos o bloqueio rígido, né, que é quando é aquele com fio de aço, e o bloqueio com elástico. Toda vez que o paciente está em uso de bloqueio, ele tiver ânsia de vômito,
sentir uma ânsia, né, de imediato ele tem que remover esse bloqueio. Sim. Aí a gente ensina o paciente como fazer essa remoção, ou por isso que a gente sempre deixa o contato também, Sim. porque de imediato tem que retirar, porque se ele vomitar e tiver bloqueado, pode fazer aspiração e isso trazer uma complicação maior sistêmica. Exatamente. Fica perigoso, né? Eu imagino que não deve ser fácil, não. Em relação à lubrificação dos lábios, você está ali bloqueado, a gente vive numa região que é de muita secura, como lidar com isso? É usar o básico mesmo, né? Que é o cacauzinho lá. É o cacau, a manteiguinha de cacau. E é isso. Sempre passar alguma aguinha, algum líquido para deixar mais úmido também. Mas não tem muito o que fazer, não. É o básico mesmo. Nesse período de pandemia, a gente está tendo muito trabalho de home office. E, é claro, virou uma tendência, inclusive. Não, no caso de vocês, é claro, evidentemente, sem o presencial ele é complicado. Mas falando no caso do paciente especificamente, ele fica liberado para trabalhar em home office que seja, porque eu imagino que ir para a empresa fica complicado. Né? Não sei como seria lidar com isso, mas ele fica liberado para lidar com o dia a dia, até para psicologicamente ele melhorar um pouquinho dessa limitação, digamos assim. Cada procedimento vai ter um período de afastamento, né, das atividades da trabalhista, né? Então, é necessário que o paciente fique de repouso absoluto, que a gente fala, né? Nem o home office ali, para me engano, que eu gosto... Só trabalho. Se for teclando, mas até conversar é uma restrição. Sim. De forma alguma. De forma alguma, porque acaba que pode trazer alguma complicação no pós-operatório. Então, uma das nossas orientações é essa. Ficar em repouso absoluto, não conversar. Então, você vai ficar recluso mesmo. Exatamente. Doutor, a missão não é fácil, não. Não. E em relação à própria higiene bucal ali, como lidar com isso? Escovação, enxaguante, como fazer, doutor? Essa orientação é importante, porque se uma das feridas operatórias for intraoral, é necessário que esteja mais limpa possível. Então, a gente orienta o paciente a fazer uma higiene oral correta, às vezes, quando possível, com escovação, ou às vezes com uso de enxaguante bucal, né, os Periogardio, clorexidina. Então, isso aí é importante, porque manter a ferida limpa, né, você evita infecção, evita esse tipo de complicação. Falando em complicação, até aproveitando esse gancho, porque todo procedimento cirúrgico, por menos invasivo que ele seja, ele traz riscos e junto com os riscos vem complicações também. Quais seriam os maiores que o senhor tem acompanhado durante esse período? A complicação maior que a gente tem é a infecção pós-operatória, né? Que deve ser de imediato abordado, feito o procedimento necessário, às vezes a conduta é cirúrgica, às vezes é só com uso de medicamento. Então, por isso que é importante ter uma ligação direta com o paciente, tá sempre acompanhando no pós-operatório, porque a abordagem, a avaliação, o antes possível, uma intervenção rápida, né? É mais benéfico para o paciente, e essa intervenção mais rápida vai trazer uma recuperação mais rápida também. Em relação ao paciente, a gente sempre fala aqui, quando vem os médicos, que as mulheres geralmente são pacientes mais fáceis que os homens. Os homens só vão levar pela orelha mesmo. Para o médico, para o dentista também, eu acredito que é da mesma forma, né? Para o cirurgião dentista. E dá para mensurar quem que é o paciente mais fácil, se é homem, se é mulher, criança, adulto, ou não tem nada disso? Tem pacientes fáceis... Não, isso é muito pessoal, né? Mas a gente acaba vendo é complicado, né? A gente acaba observando, assim, que o público masculino, ele acaba sofrendo mais, vamos assim dizer, né? É mais manhoso. Vamos falar a verdade, é mais manhoso, né? É aquele, mãe, me arruma aqui. Exatamente. Tá inchado, mas é normal. Eu vou morrer, né? Não. Doutor, eu tô morrendo aqui. Exatamente. Eu digo isso porque geralmente sempre é dessa forma, né? Exato. A gente fala, o homem realmente é complicado, aquela coisa machista ainda, né? Já não vou no médico, eu não vou isso, não vou aquilo, mas... Mas no dia a dia a gente observa assim que o público masculino ele acaba tendo mais medo na hora ali
E é o que queixa mais de dor. Não é aquela injeção, não. Puxando pro lado feminino, mas assim... E tem muito aquele que vai escorrendo na cadeira, assim, vai chegando a injeção, ele vai sumindo. Desculpa, até assinante. Mas é mais ou menos por aí, você sabe o que eu tô falando. Exatamente. Acontece, né? Você fala, sobe de novo. É hora de pegar pulso firme, pegar e fazer de jeitinho. Vou falar agora um pouquinho de infecções na face. Infecções acometidas na face. Então, a bucomaxilo trata esse tipo de infecção, né? Elas podem ser de origem odontogênica, é quando está relacionada aos abscessos odontogênicos, né? Está relacionado ao dente. Por exemplo, quando um dente tem uma cárie extensa, aí ele vai sofrer uma necrose, isso a gente chama de morte do dente, para vocês entenderem, de uma forma mais simples. E ali vai haver um processo de inflamatório, uma infecção no ápice do dente, que é no final da raiz do dente, e ali o osso que está ali vai infeccionando até isso aí exteriorizar para a parte mole, né? Às vezes eles saem mais pela mucosa oral ali, pela gengiva, aí vai drenar por dentro da boca e às vezes vai para a musculatura da face, onde vai desenvolver os abscessos. Aí esses abscessos, eles devem ser tratados o mais imediato possível, pois eles podem comprometer a vida do paciente, né? Então, deve ser abordado. Eu sempre falo assim, ó, quando o paciente vê um sinal de dor, de dente, de imediato procura o dentista. Não fica esperando aquilo ali, tomando remédio em casa. Tem sintoma de remédio, né? Exatamente. E aí, quando amanhece um dia e tal, tá lá com o rosto inchado, então é a infecção que já tá... A consequência pode ser pior ainda, né? Exatamente. Então aí é a hora que a gente tem que fazer uma abordagem mais rápido possível, né, para isso não se agravar. E aí nós temos também as infecções de pós-operatório, né, que quando o paciente faz algum tipo de procedimento na cavidade oral, e aí isso aí vai evoluir para um processo infeccioso, aí acaba evoluindo para um abscesso, onde a gente também tem que fazer abordagem. Às vezes, as abordagens, elas podem ser a nível de consultório, quando é mais inicial. A drenagem ela pode ser feita por intraoral, ou por dentro da boca, né? Ou extraoral, quando é por lado externo da face, né? A gente vai fazer a drenagem, o acesso cirúrgico, onde que é a região que a gente vê que a infecção está mais localizada. E aí isso aí vai tratando. E já é um procedimento mais delicado, digamos assim? Mais complicado de fazer ou não? É complicado. Assim, às vezes, muitas das vezes a gente faz sob anestesia geral, né? Quando é feito, quando esses abscessos é mais extenso. E algumas vezes o paciente pode precisar de tratamento de terapia intensiva, né? Tem que ir para uma UTI. Pode chegar a esse ponto, então? Se ele chegar muito evoluído, ou evoluir no pós-operatório da drenagem, evolui mal, às vezes necessita desse acompanhamento numa unidade de terapia intensiva. E de que forma isso se manifesta? Porque a gente sempre relaciona que alguma coisa não tá certa com o organismo, e a boca muito sensível, com dor. Mas sempre vai se manifestar através de dor ou pode ser de uma maneira silenciosa que a pessoa não perceba ali no dia a dia? Algumas vezes com dor, algumas vezes não. Porque a necrose do dente, às vezes ela acontece e o paciente nem percebe. Então ali vai começar a infecção, né? E aí o paciente nem vai perceber e quando ele percebe já está com o rosto inchado. Então isso aí... Pode acontecer assim vai deitar, tá normal, amanhecer, você olha no espelho e tá inchado. Exatamente. Acontece muito. É bem isso aí mesmo. E eu imagino o SUS que a pessoa deve levar em relação a isso, né? Não é fácil. Mas o mais importante, quando acontecer assim, não é tomar remédio em casa, não é fazer chazinho da vovó. Exato. Não é ouvir a experiência do vizinho. Procura um profissional. Não deixa o problema piorar, entendeu? Procura um profissional bucomaxilo, procura um cirurgião dentista, que isso aí, quanto antes a gente poder estar avaliando, poder estar tomando uma conduta, é melhor para o paciente, a gente vai ter um sucesso maior no tratamento.
Certo, não, sem dúvida nenhuma. E em relação à prevenção, porque acho que tudo começa lá atrás, né? Na educação, escovação certinha das crianças, dos bebês, para ter um processo, uma dentição saudável durante toda a vida. É claro que é importante esse fator de escovação, mas em relação a esse problema específico, existe alguma forma de prevenção? A prevenção é estar sempre de rotina, ter uma avaliação odontológica, né? Para o dentista estar olhando. E isso aí seria o quê? Anual? Digamos assim, ou 6 em 6 meses? 6 meses. Seria... Isso vai variar muito de paciente para paciente. Tem paciente que tem mais cuidado. Às vezes tem paciente que tem cuidado, mas ele tem mais proteção a ter cárie. Então, isso aí vai variar muito de paciente para paciente. E tem paciente também que chega lá, tá ok, não tem nada, né? Só olha lá, tá beleza, né? Exato. O comportamento foi bacana. Mas é importante sempre um profissional estar olhando. Isso aí vai prevenir muitos problemas. E é uma orientação que a gente pode estar passando aí para o nosso público. E essa orientação, só para pegar esse parênteses no meio dessa fala, em relação à escovação, tem uma idade ideal ali para você começar a ensinar a criança a escovar? De que maneira o papai, a mamãe fazer, só para servir de orientação? Assim, quando a criança nasce, já deve ser feita a higiene oral, né? Aí a pediatra não vai esperar nascer dente, né? Nem precisa nascer dente. Aí a pediatra vai orientar como fazer essa higiene oral na criança. Aí quando nascem os primeiros dentes, né? Aí já tem as escovinhas de dente, as escovas pediatra correto para estar fazendo uso. E quando a criança tiver uma consciência, aí já pode estar ensinando. Porque é uma forma também de educar, né? O autocuidado é uma forma de você estar educando a criança. E principalmente muita paciência também, né, doutor? Tem que ter paciência, não é fácil. A gente tem adulto que escova os dentes e acha que força também é que resolve. Né? Vamos colocar força aqui que vai, né? Não, né? É técnica. Técnica, varrição. Né? É técnica que o tempo não deixa, mas tem que ter técnica. Tem que fazer correto, tem que pedir orientação do dentista. Tem que sempre falar, doutor, eu escovo os dentes assim, tá correto. Aí ele vai te orientar da forma correta, ver onde que você tá favorável, onde que não tá tão favorável assim, no local da higiene. Então, assim, isso é sempre bom a gente ter conversar. Ter um dentista de confiança e conversar, coisas simples, que às vezes ajuda tanto, né? Então, acho que não tem problema. Temos que conhecer a gente até desde o meu primeiro dentista foi comigo. Eu costumo brincar que eu fico com as pessoas o tempo todo. Né? O meu pediatra virou meu geriatra, até ele morrer, né? Nossa! É sério, tô falando. Não, tô falando sério. Tô falando seríssimo. Oh, meu Deus. Doutor Roberto Borges, puxa vida, que saudade que eu tenho do Pachá, né? Enfim, né? Mas cuidou de mim desde pequeno. Eu me conhecia. Se eu falar, tô com isso aqui, ele fala, não, é isso. Me conhecia como ninguém. A dentista, cirurgião dentista, eu acho que aquilo que você tá falando no começo, aquela relação de confiança também é muito importante. Exatamente. Porque tem gente que tem esse trauma, né? Enfim. Por que as pessoas têm tanto medo de ir ao dentista, ao popular dentista? Tem uma explicação para isso? O pessoal mais de idade, assim, a odontologia no passado, ela acabava que era um pouquinho agressiva, era um trauma, desconfortável. Né? Então, eles trazem esse trauma. Uma coisa também, assim, que eu acho que eu sempre falo reforço negativo que os pais fazem, sabe? Fala muito, vou no dentista, eu não gosto de dentista, eu não quero ir no dentista. Vai reforçando aquilo. Então é um reforço negativo e a criança escuta e traz isso, cresce com isso. Então, eu acho que é algo desnecessário, né, gente? Então, é algo que precisa fazer essa avaliação odontológica, ir ao dentista, é algo que a gente precisa, é para nossa virar saúde. Virar uma rotina, né? É uma rotina, exato. Então... Tem que falar, eu gosto de ir no dentista, sabe? Tipo meu caso, eu adoro injeção. Exatamente. Não tem medo, o motorzinho, ainda tem o motorzinho ali, não tem medo, na hora que liga o motorzinho, aquele trauma, né? Não é bom ficar fazendo esse tipo de reforço, tem que ficar de boa, ficar tranquilo. É porque é questão de saúde, né? Eu sempre falo, todo mundo dá conta, você também dá conta, então fica de boa. Tá vendo? Doutor Júnior tem esse tratamento psicológico importante aí. Bom, a gente está caminhando para o final da entrevista, mas vamos falar quais são os traumas na face, quais os casos mais comuns desses traumas na face, para a gente reforçar isso aí. Então, as fraturas de face, né? A etiologia, né? A origem do trauma, hoje eu vejo muito acidente motociclístico, né?
Algo que vem crescendo também é os acidentes ciclísticos. Também, né? Porque é um esporte que cresceu muito, principalmente... Anápolis, muito, né? Muitos grupos de ciclismo, né? Exatamente. Joséval, inclusive, disse que participa de um, né? Mas eu nunca vi foto desse grupo de ciclismo de Joséval, nunca tive notícia disso, não. Ele só fala, né? Mas não tava sabendo disso, não. Nunca viu uma foto. Mas enfim, vai lá, continua. E agressão física, né? Também, né? É algo que preocupa o Estado, mas é o que a gente tem mais de comum nos dia a dia. Nos né? traumas da face. E em relação à tecnologia, é claro, o senhor é novo ainda, mas é um processo todo evolutivo em relação à época da sua formatura para cá. A tecnologia ela vem evoluindo todo dia, praticamente. Todo dia precisa se reciclar, conhecer novas técnicas. Exatamente. Antigamente a gente tinha só raio-x, né? No passado. Vou tirar a chapa, né? Exato. Hoje a gente já tem os tomógrafos. Hoje a gente já fala por cirurgias de vídeo realizado na região da articulação temporomandibular, né? Na TM. Também o material de osteossíntese. Antes nós tínhamos fio de aço, né? Para fazer a fixação óssea. E hoje a gente já usa placa e parafuso. Então, assim, tá crescendo muito e cada dia... chega coisa nova, então a gente tem que estar atualizando e técnicas cirúrgicas novas, e isso é muito bom. E tem que estar aprendendo, tem que estar trazendo para a Anápolis, tem que estar melhorando para os nossos pacientes, isso é muito bom. É todo um processo, né? Exatamente. A partir do momento que a gente já não tem mais nada que aprender, é muita pretensão, né? Não. Então, que bom a gente trazer esse bate-papo aqui, né? Dr. Júnior Chaves Queiroz. Ele é cirurgião dentista. Doutor Júnior, muito bom falar. A gente começou assim, naquele clima descontraído. Não, vamos parar, não, vamos continuar, pode seguir. Não, mas isso é tranquilo. A gente fez aqui, até antes de começar, a gente fez em tom de brincadeira. Vamos parar, não vamos? Doutor, isso eu queria fazer ao vivo, pensa. Não tem problema nenhum, não. É tranquilo, é dessa forma que acontece. Doutor Júnior, o senhor é uma simpatia, jovem ainda, mas esse jeito descontraído acho que é importante, acho que é bacana, acho que ajuda até na hora do tratamento. Vamos lá no doutor Júnior, que ele é tranquilo com a gente. Ô, Guilherme, eu agradeço pelo convite, agradeço o pessoal do Canal 14, é um prazer estar aqui. E não doeu, não. Não doeu. Não. Foi um prazer mesmo, muito obrigado mesmo. A gente que agradece, doutor Júnior. Acho que é sempre muito importante a gente trazer essas informações. E, é claro, um ano tão complicado, um ano de pandemia. As pessoas que normalmente elas já tinham... A gente até abordou aqui durante a entrevista. Não gosto de ir no médico. A pandemia virou uma desculpa ideal. Né? Não, a pandemia... agora não posso ir por causa da pandemia. Mas chama para a festa, vai, né, doutor Júnior? Não pode, a gente tem que fazer os tratamentos necessários. Né? O importante é a saúde, tá bem. Isso aqui é importante. Importante também, é claro, é contar com convidados como o Dr. Júnior, contar com os nossos parceiros, né, sem os quais seria impossível levar adiante esse programa, e também, principalmente, é claro, você, amigo assinante. Né? O ano está chegando no final, mas esse é o tipo de entrevista que você pode ver e rever o tempo todo, e eu sempre lembro. Você não acompanhou ou pegou no finalzinho, ela está disponível na grade de programação do canal 14 da NET e também no canal do YouTube, programa Alto Astral no 14, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, doutor Júnior. Obrigado a todos. E obrigado principalmente a você, amigo assinante. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unia Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a haste do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, restaurante Barriga Cheia, síntese comercial hospitalar, Extra Corpus, equipamentos médico hospitalar, EgoService, segurança e vigilância privada, Box Seguros, corretora de seguros, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, Evolução Tecnologia, Laveste, Lavanderia Hospitalar e Arroz Frito e Restaurante do Macarrão.
Programa Alto Astral no 14. Entrevista.